E agora o flagra da CNN, o cercadinho, aquele local onde o presidente Jair Bolsonaro passou os 4 anos falando com os apoiadores, xingando ou gritando com os jornalistas. O cercadinho está sendo desmontado. Nesse momento, o famoso cercadinho na frente do Palácio da Alvorada, a estrutura ali que foi montada e usada por muito tempo para abrigar os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, está indo embora. O tradicional cercadinho do presidente Jair Bolsonaro está sendo desmontado. Essa é uma imagem muito simbólica. Isso tem um efeito, claro, né, para a militância, e foi um marco na passagem de Jair Bolsonaro pelo Palácio do Planalto, pela gestão dele, a criação desse instrumento, né, dessa forma de comunicação que agora está sendo desmontada em Brasília. Isso é em frente ao Palácio da Alvorada. Vem para cá, eu vou fazer um giro de análise muito rápido, porque realmente acho simbólico, né? Esse tipo de comunicação não existia, né? No início ali era um lugar onde a imprensa ficava para fazer a saída do presidente da República, então os apoiadores começaram a ir, a imprensa foi muito hostilizada ali, a ponto de empresas, né, de mídia terem optado por deixar apenas repórteres homens no local, porque as mulheres sempre foram mais agredidas pelos bolsonaristas e pelos integrantes do governo Jair Bolsonaro do que os homens. E a partir de um determinado momento, diversos veículos decidiram não colocar ninguém neste lugar, porque tornou-se um campo de ameaça permanente, né? E se juntavam os apoiadores, mais a retórica bélica do presidente, tornou-se um local onde era impossível fazer o trabalho com garantia de segurança física e também, claro, psicológica. É por isso que é simbólico o cercadinho dando adeus à paisagem da política em Brasília. Eu começo com o Gustavo Uribe, que foi setorista de Palácio do Planalto, viveu de perto exatamente isso que eu estou contando aqui para vocês. Pode trazer até uma visão bastante particular e pessoal do que viu acontecer nesse cercadinho que agora deixa a paisagem brasiliense. Tempos difíceis, Dani. Eu era setorista pela Folha de São Paulo, acompanhei desde o início. Antes ficavam os jornalistas junto com os militantes bolsonaristas. Inclusive, eu já levei bandeirada na cabeça como repórter cobrindo o presidente Jair Bolsonaro. Depois ele resolveu fazer uma divisão. Chegou Fábio Faria no Ministério das Comunicações e avaliou que não seria bom que Jair Bolsonaro falasse muito com os jornalistas, mais com os militantes bolsonaristas. E aí se criaram 2 cercadinhos, um dentro do Palácio da Alvorada, que é esse que está sendo desmontado, e um segundo cercadinho do lado de fora. As grades ainda seguem do lado de fora, mas não é na mesma formulação. Esse cercadinho do lado de fora fica, inclusive, embaixo de uma mangueira. Inclusive, os jornalistas, todos os anos, agora na época das chuvas, levam mangas na cabeça, todos eles levam, porque caem muitas mangas na imprensa. Então é o fim de uma era um meio de comunicação que Jair Bolsonaro criou para conversar com esses bolsonaristas e algumas vezes pautar a imprensa, porque eles faziam gravações, iam para as redes sociais e os jornalistas utilizavam para algum tipo de anúncio de governo ou alguma intenção de um projeto de lei que seria encaminhado do Executivo para o Legislativo. Então, realmente, é o fim de uma era, é o fim do governo Jair Bolsonaro. Deixa eu dar o crédito à nossa repórter, Neila Guimarães, foi quem fez esse registro. Você veja que aquela busca ali, ela teve a atenção de perceber que estava tendo essa movimentação, se afasta ali os objetos que estão na frente para trazer para vocês. É o final do símbolo de uma era, né? Esse cercadinho que se tornou um palco diário de comunicação, da comunicação direta, né? Que Bolsonaro pautava com os seus apoiadores, que era transmitida pelos canais bolsonaristas, prescindindo, né, do contraponto, né, e onde antes, quando havia contraponto da própria imprensa, os apoiadores se somavam ali para agredir a imprensa e manter, assim, então, portanto, apenas a versão de Bolsonaro ou bolsonarista ressoando nessas transmissões. Yuri, de novo, né, eu vou tratar do simbolismo dessa imagem, né, as pessoas seguem. Hoje eu vi uma postagem, eu vou trazer aqui da deputada Janaína Pascoal. A deputada Janaína Pascoal postou
mais cedo, né, dizendo o seguinte, né, amados, eu sei que eu estou desagradando, é assim que ela fala com o público dela nas redes, né, mas o presidente já está preparando a mudança e vocês aí esperando algo acontecer, por favor, aceitem a realidade, vamos trabalhar para preparar alguém menos teatral para 2026, se não tivessem causado tanto, o PT não estaria de volta, triste, porque essa imagem mostra que gente, está passando, é isso. Vai, como disse Flávio Dino outro dia, né? O presidente entrante vai entrar e o presidente sainte vai sair. E essa imagem cristaliza isso, mas ainda assim há apoiadores mobilizados em alguns pontos do país, esperando as 72 horas que já duram mais de 45 dias. É um post de adulto na sala, né, Dani? No fim das contas, de chamar para a realidade de uma situação que está ocorrendo, goste-se ou não. E que o caminho para que ela não ocorra mais, da perspectiva de quem rejeita o PT sob todas as formas, que é o caso desses apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que se organize de outra forma para daqui a 4 anos, em 2026, conseguir dar o troco. É isso, mas lutar troco legítimo, democrático, que é nas urnas. E isso é a desmontagem do cercadinho, que é a desmontagem, e acho que a gente pode falar isso sim, de um jeito de se fazer comunicação política que era a marca do presidente Jair Bolsonaro. Era por esse meio que ele soltou algumas das frases mais que vão ficar marcantes como frases e momentos de maior tensão, de maior impacto, de maior relevância do que foi o governo Bolsonaro. Algumas delas, ou muitas delas, carregadas de xingamentos, de hostilidades e de um jeito de fazer política baseada no conflito. O que é também simbólico, que era um conflito que era só dentro de um grupo que pensa a mesma coisa, só dentro do cercadinho, quando o cercadinho era formado ali ou era composto apenas por apoiadores do presidente, daí toda essa hostilidade à imprensa numa posição de clara desvantagem. Não era um conflito com paridade de armas, era um conflito... E, na verdade, deixa eu te interromper Claro. aqui, querido, porque eu acho, assim, é impressionante, né, como as pessoas... E o Bolsonaro, ele foi muito hábil em construir essa ideia de que a imprensa é um agente de oposição a ele. E isso pegou, né? Quando você fala em paridade de armas, acho que até um pouco por conta disso, né? Porque a imprensa passou a ser tratada como um inimigo, né? Ou como alguém que está lá para atrapalhar e não para apontar arestas. Gente, se você está se embrenhando num caminho horroroso na sua vida e você tem um amigo, esse amigo não vai falar para você, querido, vai lá e acelera, até dar de cara no muro. Esse amigo vai falar, cara, vamos sentar aqui, vamos conversar, você tá vendo que não vai dar certo? Se a gente tentar assim, não pode ser melhor? A coisa de só alisar, só passar a mão, faz com que você crie uma geração de políticos e de governados, né, no caso os eleitores, alheia, né, fora, assim, como é que eu posso dizer? Da métrica do que está acontecendo. O ponto alto, para mim, disso é as pessoas lá fazendo sinal de luz com o celular para o céu, pedindo ajuda extraterrena. Inacreditável, né? E eu, vendo aquelas imagens, eu pergunto como a gente vai conseguir, enquanto jornalista, enquanto pessoas profissionais da comunicação, refazer uma ponte mínima com essas pessoas que estão tão longe do alcance de qualquer informação com o pé na realidade, tão longe que se prestam a esse tipo de papel. Então, até nisso, né, Bolsonaro foi muito hábil em conseguir. Primeiro, porque quando você alija a imprensa profissional desse processo, fica muito mais fácil que as realidades alternativas, né, os fatos alternativos, ou seja, as mentiras, elas ganhem tanto terreno quanto elas ganharam nesses 4 anos, Yuri. Dani, só para arrematar, acho que você tocou no ponto, é isso, são pessoas que escolheram e foram levadas, na verdade não é nem escolheram, muitas delas foram levadas a esse estágio de ignorância em relação à realidade por N motivos. Eu não vou discutir por que uma pessoa age assim ou age assado, acredita nisso ou naquilo. A questão é, para um ambiente para um ambiente civilizado, para uma democracia no modelo ocidental, que é o que o Brasil adotou desde 1988 e tem seguido a duras penas, e não é exclusivo o desafio de manter esse modelo de democracia
não é exclusivo do Brasil esse desafio, em outros países, não só ocidentais, mas em outros países desse modelo democrático também se enfrenta esse desafio de tanta desinformação circulando, tanta realidade paralela circulando. O papel da imprensa existe, é fundamental. É um papel quase de enxugar gelo, no fim das contas, e todos nós temos consciência disso. A questão é o quanto é esse modo de fazer comunicação que atende a determinados interesses, atende a determinados objetivos, quanto ele veio para ficar. Ele veio para ficar numa determinada parcela. A grande questão é que toda vez que ele passar a ser preponderante ou passar a ter a relevância que teve nos últimos 4 anos, os jornalistas vão estar lá para questionar esse modelo de comunicação, não questionar este ou aquele, dizer que não se pode seguir este ou aquele político. A gente vai questionar este modelo baseado na desinformação. Deixa eu trazer o Fernando Nakagawa aí de novo. Eu vou dar os parabéns para a nossa super Neila Guimarães, que faz esse registro aí, esse flagra da CNN. Naka. É muito simbólico, porque quando o Bolsonaro chegou ao poder, ele conseguiu, e de maneira muito hábil, como você disse, Dani, ele propôs para o eleitorado, e o eleitorado realmente queria essa mudança em muitas frentes. Então, na comunicação, Bolsonaro sempre defendeu a comunicação direta, sem a presença da mídia tradicional. Mídia tradicional é essa que nós aqui, jornalistas profissionais, fazemos parte. Mas é interessante porque, em momentos de crise, o presidente da República e o governo acionavam a imprensa tradicional para servir de meio de comunicação, de canal de comunicação, para de fato passar a mensagem. Foi a mesma coisa quando ele queria fazer uma articulação política com bancadas temáticas, Boi, Bíblia, da Bala, e hoje você vê o poder do Centrão, usual, como sempre foi. Então tudo... Você tinha uma promessa de algo muito diferente e as coisas foram acontecendo e voltaram para o que eram antes. Na alocação de recursos, prometia-se uma alocação de recursos muito mais privada, uma economia muito mais privada, mas o que de fato salvou a lavoura no pior momento da pandemia acabou sendo o dinheiro público do Estado brasileiro. Então, há muito simbolismo nessa história, porque de fato o governo Bolsonaro vai terminando com alguns daqueles valores que foram muito bem explorados pelo presidente Bolsonaro na campanha eleitoral, se mostrando talvez um pouco mais frágeis do que a gente imaginava. Naka, só uma observação, algumas coisas que mudam. André Janones, agora o queridinho da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, já está propondo que as lives semanais também sejam adotadas por Luiz Inácio Lula da Silva. Olha, que interessante. Então é um tipo de comunicação que talvez fique para o próximo governo, o que não é muito bom, porque foi o que o Yuri Pita e a Dani Lima bem ressaltaram. Você não tem a contraposição. É diferente de um pronunciamento quando os jornalistas podem perguntar ou tirar dúvidas. Lá não, você fala com o seu público e não tem a contraposição.